Você sabia que no coração do Brasil há uma terra sagrada, onde o sangue de mártires foi derramado em nome da fé? Em Caaró, na cidade de Caibaté, no Rio Grande do Sul, carrega em seu solo a memória de um dos episódios mais marcantes da história missionária na América do Sul. E hoje você vai conhecer essa incrível jornada de coragem, sacrifício e milagres. Então, antes de mergulharmos nessa narrativa envolvente, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa emocionante história de fé e resistência. A vastidão da América do Sul no século XVII era um território selvagem e desconhecido para os europeus. Florestas densas se estendiam até onde a vista alcançava, rios caudalosos serpenteavam entre montanhas e vales, e povos indígenas viviam em harmonia com a natureza, preservando seus costumes ancestrais. Mas essa terra também era palco de disputas. Os impérios espanhol e português expandiam suas fronteiras, disputando territórios e riquezas, enquanto a Igreja Católica enviava seus missionários para espalhar a fé cristã. Roque González de Santa Cruz nasceu em Assunção, no Paraguai, em 16 de agosto de 1576. Filho de Bartolomé González de Vila Verde e Maria Santa Cruz, cresceu em uma família de prestígio, mas desde cedo demonstrou que sua verdadeira vocação não estava na política ou no comércio, mas sim no serviço a Deus. Sua infância foi marcada pelo contato próximo com os povos indígenas, especialmente os guaranis, com quem aprendeu a se comunicar fluentemente. Esse dom seria crucial para a missão que Deus lhe confiaria anos depois. Com apenas 22 anos, Roque foi ordenado sacerdote e logo se destacou por sua piedade, dedicação e habilidade de se conectar com os povos nativos. Inspirado pelo trabalho do franciscano Luís de Bolanhos, que fundou as primeiras reduções no Paraguai, Roque sentiu que sua missão era evangelizar os povos indígenas. Mas antes disso, foi chamado a exercer seus primeiros anos de sacerdócio na cidade de Assunção, sob as ordens do bispo Martim Ignácio de Loyola, sobrinho do fundador da Companhia de Jesus. No dia 9 de maio de 1609, Roque deu um passo decisivo em sua jornada de fé. Ingressou na Companhia de Jesus. A partir desse momento, sua vida seria marcada por uma entrega total à missão de evangelizar os povos originários da América do Sul. Não demorou para que estivesse à frente da fundação de diversas reduções, comunidades indígenas organizadas e protegidas pelos jesuítas, onde os nativos podiam viver em paz, longe da escravidão e da exploração. Ao longo dos anos, Roque González fundou várias dessas comunidades, incluindo a de San Ignacio Guazú, Nuestra Senhora de la Encarnación de Itapúa, Yaguaporá e muitas outras. Mas foi em 1626 que realizou um de seus maiores feitos: a fundação da Redução de São Nicolau, a primeira no território do atual estado do Rio Grande do Sul, após 7 anos de intensas negociações com o cacique Inhaçu. Embora já fosse um padre respeitado, Roque sentia que sua missão ia além das igrejas coloniais. Ele via o sofrimento dos indígenas, explorados por colonizadores e bandeirantes, e desejava levar a fé e a dignidade a esses povos. Foi então que decidiu entrar para a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa conhecida por seu trabalho missionário e seu compromisso com a educação e a evangelização. Ao ingressar na ordem, Roque González recebeu um treinamento rigoroso. Aprendeu novas línguas, estudou a cultura indígena e foi preparado para enfrentar os desafios das terras selvagens. Mas nada o afastava de seu objetivo: levar a mensagem de Cristo aos povos nativos e protegê-los da escravidão imposta por muitos colonizadores. Sua primeira missão estava prestes a começar e mudaria para sempre o destino dos indígenas guaranis e do próprio Roque González. Ao longo do século XVII, a Igreja Católica, por meio da Companhia de Jesus, estabeleceu um ambicioso projeto de evangelização nas terras recém-colonizadas da América do Sul. O objetivo era levar a fé cristã aos povos indígenas, mas as missões jesuíticas iam muito além disso.
Elas ofereciam proteção contra a escravidão, educação e uma nova organização social para os nativos. Essas comunidades, conhecidas como reduções, eram aldeias onde os indígenas viviam sob a orientação dos jesuítas. Ali, aprendiam a ler e escrever, recebiam instrução religiosa e desenvolviam novas técnicas agrícolas e artesanais. Mas para muitos, essas missões eram vistas como uma ameaça. Os colonizadores espanhóis e portugueses viam os indígenas como mão de obra barata para as plantações e minas. A escravidão era prática comum, e os jesuítas logo se tornaram um obstáculo para os interesses dos exploradores. Com as missões, milhares de indígenas eram retirados da influência dos fazendeiros e comerciantes, passando a viver sob a proteção da igreja. Isso gerou intensos conflitos entre os religiosos e os colonos, que tentavam sabotar as missões e capturar indígenas para vendê-los como escravos. Mas os desafios não vinham apenas de fora. Muitos indígenas, acostumados às suas crenças e tradições, viam os jesuítas com desconfiança. A presença de homens brancos em suas terras trazia medo e incerteza. Além disso, os pajés e líderes espirituais das tribos viam os missionários como uma ameaça direta à sua autoridade e cultura ancestral. Era preciso muito mais do que palavras para conquistar os corações dos guaranis. E foi nesse cenário desafiador que São Roque González desempenhou um papel crucial. Diferente de muitos colonizadores, São Roque González não via os indígenas como inferiores. Ele compreendia a riqueza da cultura guarani e sabia que a evangelização não poderia ser imposta à força. Com paciência e sabedoria, ele aprendeu a língua guarani e passou a se comunicar diretamente com os nativos, sem precisar de intérpretes. Ele também respeitava seus costumes e buscava adaptar a mensagem cristã à realidade indígena. Aos poucos, sua dedicação e bondade conquistaram a confiança das comunidades. Ele não apenas pregava a palavra de Deus, mas também ajudava os indígenas a se defenderem contra os bandeirantes, a melhorarem suas colheitas e a fortalecerem suas aldeias. O trabalho de São Roque González começou a dar frutos. Ele ajudou a fundar várias reduções, incluindo algumas das mais importantes da região. Nessas aldeias, os indígenas passaram a viver em segurança, longe da ameaça da escravidão. A educação e a fé cristã foram se espalhando, e muitas tribos começaram a ver os jesuítas como aliados e protetores. Mas o sucesso das missões também despertou a fúria daqueles que viam na evangelização um obstáculo aos seus interesses. Os colonizadores intensificaram seus ataques, e a resistência de alguns líderes indígenas também aumentou. Roque González sabia que seu trabalho estava ameaçado, mas jamais recuou. Seu destino estava se entrelaçando com a própria história das missões. E, no coração do reduto das missões de São Miguel, ele enfrentaria os momentos mais decisivos de sua jornada. No coração do vasto território guarani, entre florestas densas e rios caudalosos, ergueu-se um refúgio que se tornaria um símbolo de resistência, fé e cultura, as missões de São Miguel. Essa redução, fundada pelos jesuítas no início do século XVII, não era apenas um vilarejo, mas um verdadeiro centro de organização social e religiosa. Ali, os indígenas encontraram proteção contra os bandeirantes e colonizadores que os perseguiam, além de um novo modo de vida estruturado pelos missionários. São Roque González, junto com seus companheiros, teve um papel crucial na construção desse reduto. Com profundo respeito pela cultura indígena, ele ajudou a criar uma sociedade organizada e autossustentável, onde a fé e o trabalho andavam lado a lado. Diferente do que muitos imaginavam, as reduções jesuíticas não eram simplesmente povoados onde os indígenas eram forçados a abandonar sua identidade. Pelo contrário, os jesuítas, liderados por homens como Roque González, incentivavam a integração cultural, respeitando costumes e tradições sempre que possível. A estrutura das missões era organizada da seguinte maneira: o centro da redução era marcado por uma grande igreja, construída com técnicas que misturavam a arquitetura europeia com o talento artístico dos guaranis. Aldeias bem planejadas, com ruas largas e casas construídas em torno de uma praça principal. O trabalho coletivo era incentivado,
Os indígenas cultivavam plantações, criavam animais e aprendiam novas técnicas de artesanato e carpintaria. A música e a arte eram extremamente valorizadas, e os guaranis rapidamente se destacaram na produção de esculturas sacras e no aprendizado de instrumentos musicais europeus. O trabalho de São Roque Gonzalez começou a dar frutos. Ele ajudou a fundar várias reduções, incluindo algumas das mais importantes da região. Nessas aldeias, os indígenas passaram a viver em segurança, longe da ameaça da escravidão. A educação e a fé cristã foram se espalhando, e muitas tribos começaram a ver os jesuítas como aliados e protetores. Mas o sucesso das missões também despertou a fúria daqueles que viam na evangelização um obstáculo aos seus interesses. Os colonizadores intensificaram seus ataques, e a resistência de alguns líderes indígenas também aumentou. Roque Gonzalez sabia que seu trabalho estava ameaçado, mas jamais recuou. Seu destino estava se entrelaçando com a própria história das missões. E, no coração do reduto das missões de São Miguel, ele enfrentaria os momentos mais decisivos de sua jornada. No coração do vasto território guarani, entre florestas densas e rios caudalosos, ergueu-se um refúgio que se tornaria um símbolo de resistência, fé e cultura: as Missões de São Miguel. Essa redução, fundada pelos jesuítas no início do século XVII, não era apenas um vilarejo, mas um verdadeiro centro de organização social e religiosa. Ali os indígenas encontraram proteção contra os bandeirantes e colonizadores que os perseguiam, além de um novo modo de vida estruturado pelos missionários. São Roque Gonzalez, junto com seus companheiros, teve um papel crucial na construção desse reduto. Com profundo respeito pela cultura indígena, ele ajudou a criar uma sociedade organizada e autossustentável, onde a fé e o trabalho andavam lado a lado. Diferente do que muitos imaginavam, as reduções jesuíticas não eram simplesmente povoados onde os indígenas eram forçados a abandonar sua identidade. Pelo contrário, os jesuítas, liderados por homens como Roque Gonzalez, incentivavam a integração cultural, respeitando costumes e tradições sempre que possível. A estrutura das missões era organizada da seguinte maneira: o centro da redução era marcado por uma grande igreja, construída com técnicas que misturavam a arquitetura europeia com o talento artístico dos guaranis. Aldeias bem planejadas, com ruas largas e casas construídas em torno de uma praça principal. O trabalho coletivo era incentivado. Os indígenas cultivavam plantações, criavam animais e aprendiam novas técnicas de artesanato e carpintaria. A música e a arte eram extremamente valorizadas, e os guaranis rapidamente se destacaram na produção de esculturas sacras e no aprendizado de instrumentos musicais europeus. Além disso, os jesuítas ensinavam a leitura e a escrita, promovendo a educação como uma ferramenta de libertação. Diferente de outras áreas colonizadas, onde os indígenas eram tratados como escravos, nas missões de São Miguel eles tinham acesso ao conhecimento e à fé sem imposição violenta. Apesar de seu sucesso, as missões eram constantemente ameaçadas. Os bandeirantes paulistas, mercenários e caçadores de escravos viam as reduções como uma fonte valiosa de mão de obra indígena. Em várias ocasiões, expedições armadas atacaram as aldeias, capturando e matando centenas de nativos. Além das ameaças externas, os próprios indígenas enfrentavam conflitos internos. Algumas tribos resistiam à influência cristã, temendo perder suas tradições e autonomia. Outros grupos viam os missionários como aliados, mas havia sempre o risco de revoltas motivadas por rivalidades antigas entre as tribos. São Roque Gonzalez, com sua sabedoria e paciência, dedicava-se a resolver esses conflitos. Ele não apenas evangelizava, mas também atuava como mediador, buscando manter a harmonia entre os diferentes povos. No entanto, sua missão estava longe de ser segura. O impacto das missões de São Miguel foi profundo e duradouro. Elas não apenas preservaram a cultura guarani, mas também mostraram que era possível uma convivência pacífica entre europeus e indígenas, baseada no respeito e na cooperação.
A arte missioneira, os cânticos em Guarani, a estrutura social das reduções e até mesmo a resistência contra os bandeirantes deixaram marcas profundas na história da América do Sul. Mas a paz nas missões não duraria para sempre. São Roque Gonzalez sabia que seu trabalho incomodava poderosos interesses coloniais e seu destino já estava traçado. Ele estava prestes a enfrentar seu maior desafio, o martírio pelo povo que tanto amava. Desde sua chegada às terras guaranis, São Roque Gonzalez dedicou-se de corpo e alma à missão que Deus lhe confiara. Ele não via sua presença ali como um simples dever religioso, mas sim como uma prova de amor e entrega total. Seu objetivo era não apenas converter os indígenas ao cristianismo, mas também defendê-los das ameaças externas e oferecer-lhes um futuro digno. Diferente de outros colonizadores que viam os povos indígenas como selvagens a serem subjugados, São Roque Gonzalez enxergava irmãos a serem guiados na fé. Sua abordagem evangelizadora era pautada no respeito e na paciência. Ele entendia que para tocar os corações, precisava primeiro entender suas crenças e costumes. Para isso, aprendeu a língua Guarani, um feito impressionante para um europeu recém-chegado à América do Sul. Esse esforço demonstrava sua genuína preocupação com a comunicação e o entendimento mútuo. Além de ensinar sobre o Evangelho, também oferecia educação prática. Ele sabia que a verdadeira transformação viria quando os guaranis se tornassem autônomos e preparados para enfrentar os desafios impostos pela colonização. Assim, ajudou a estruturar um sistema de ensino onde os indígenas aprendiam leitura e escrita, tanto em guarani quanto em espanhol, matemática e habilidades práticas, como agricultura, carpintaria e artesanato, música e arte, incentivando a expressão cultural dos guaranis dentro da tradição cristã. Seu método pedagógico não apenas conquistava os indígenas, mas também gerava resistência entre os colonizadores, que viam com desconfiança essa autonomia dos povos nativos. Afinal, um indígena instruído e consciente de sua dignidade não poderia ser facilmente explorado. Um dos maiores desafios enfrentados por São Roque Gonzalez era a ameaça constante dos bandeirantes paulistas e dos colonizadores espanhóis que queriam capturar os guaranis e vendê-los como escravos. As reduções jesuíticas, apesar de serem locais de proteção e aprendizado, eram alvos frequentes de ataques brutais. São Roque não hesitava em se posicionar contra essa barbárie. Ele negociava diretamente com autoridades coloniais, tentando garantir a segurança das missões. Também incentivava os indígenas a se organizarem, a se defenderem e protegerem suas aldeias, formando um verdadeiro refúgio contra a exploração. No entanto, sua postura firme incomodava muitos poderosos. Sua influência crescente sobre os guaranis, seu compromisso com a justiça e sua resistência ao domínio europeu sobre os indígenas tornaram-no um alvo perigoso para aqueles que lucravam com a escravidão. Muitos relatos sobre São Roque Gonzalez indicam que sua fé inabalável era acompanhada por sinais divinos. Crônicas da época descrevem que, em diversas ocasiões, milagres ocorreram em meio às dificuldades de sua missão. Conta-se que, certa vez, durante uma noite de intensa tempestade, uma luz misteriosa guiou os missionários por um caminho seguro até uma aldeia, onde puderam salvar um grupo de indígenas prestes a serem atacados por mercenários. Outro relato fala sobre um indígena que, após ser mordido por uma cobra venenosa, foi curado depois que São Roque fez uma oração e tocou sua testa com um crucifixo. O homem, que já havia perdido os sentidos, recobrou a consciência e se levantou sem sinais de envenenamento. Esses acontecimentos reforçavam entre os indígenas a crença de que São Roque não era um homem comum, mas sim um enviado de Deus. Sua presença trazia esperança, proteção e fé em um período de grande incerteza. Com o tempo, a oposição contra São Roque Gonzalez cresceu. Ele não apenas desafiava os interesses dos escravistas, mas também incomodava feiticeiros e xamãs guaranis, que viam sua influência cristã como uma ameaça às tradições espirituais da tribo. Mesmo diante de rumores de conspiração contra sua vida, ele se recusava a abandonar sua missão.
Quando alguns de seus companheiros sugeriram que deixassem a região, ele respondeu com firmeza: se nossa vida for o preço pela salvação dessas almas, então que assim seja. Viemos para servir a Deus e não para fugir do perigo. Essas palavras seriam proféticas. O destino de São Roque Gonzales estava selado. Seus inimigos já tramavam sua morte e o momento de sua prova final estava prestes a chegar. O trabalho de São Roque Gonzales estava transformando a vida dos guaranis. A missão jesuítica prosperava, oferecendo um refúgio seguro, educação e uma nova perspectiva de vida para os indígenas. No entanto, nem todos viam essa mudança com bons olhos. A resistência ao cristianismo era um desafio constante. Muitos guaranis aceitavam a nova fé e viam os jesuítas como protetores, mas outros temiam que sua cultura estivesse sendo apagada. Entre os mais descontentes estavam os pajés e alguns líderes tribais. Eles percebiam que o poder espiritual e político que detinham estava enfraquecendo. Antes, eram eles que guiavam o destino do povo, transmitiam os mitos ancestrais e realizavam os rituais sagrados. Mas agora, cada vez mais indígenas começavam a questionar seus costumes e a seguir os ensinamentos dos padres. Os pajés acreditavam que a presença dos jesuítas era uma ameaça aos deuses antigos. Histórias começaram a circular entre os nativos, sugerindo que os padres traziam consigo espíritos malignos que enfraqueciam os guerreiros e envenenavam a terra. Esse medo foi amplificado por rumores de que os missionários queriam escravizar os indígenas e destruir suas tradições para sempre. Essas ideias foram alimentadas por colonizadores que desejavam enfraquecer as reduções jesuíticas e facilitar a captura dos guaranis para o trabalho forçado. A transformação nas missões era profunda. Os guaranis, acostumados a uma vida nômade e à caça, agora aprendiam novas formas de agricultura e convivência comunitária. Isso gerava conflitos internos. Muitos indígenas jovens se encantavam com a nova organização das reduções, que oferecia segurança contra os bandeirantes e uma vida mais estável. Mas os mais velhos viam isso como um afastamento das tradições de seus ancestrais. As vestimentas europeias, os novos rituais religiosos e até mesmo a música sacra tocada nas missões eram sinais de uma cultura estrangeira se impondo. Por mais que São Roque Gonzales respeitasse os costumes locais e tentasse integrá-los à fé cristã, o medo da perda da identidade guarani crescia. Foi nesse ambiente de tensão que os pajés e guerreiros descontentes começaram a tramar um plano. Se os jesuítas eram a raiz do problema, então precisavam ser eliminados. Como? Essa missão despertou a ira daqueles que viam nas reduções uma ameaça à sua influência. O pajé Nhesu, poderoso líder indígena da região, não aceitava a evangelização e via a presença dos jesuítas como uma afronta às suas tradições. Em 15 de novembro de 1628, em Caró, atual município de Caibaté, no Rio Grande do Sul, Roque Gonzales foi brutalmente assassinado por ordem de Nhesu. Um golpe certeiro de machado de pedra abriu-lhe o crânio. Seu companheiro, padre Afonso Rodrigues, teve o mesmo destino. Seus corpos foram queimados, mas algo extraordinário aconteceu. 53 pessoas foram testemunhas da morte do padre Roque Gonzales. Segundo elas, o coração dele fora arrancado do peito por mãos de índios cheios de fúria. Uma voz foi ouvida saindo do coração, dizendo o seguinte: matastes a quem tanto vos amava e queria. Matastes, porém, só o meu corpo, porque minha alma está no céu. O coração de Roque permaneceu intacto, um sinal divino que reforçou a fé dos cristãos. 2 dias depois, outro mártir se juntaria a eles, o padre João de Castilho, que sofreu terríveis torturas antes de entregar sua alma a Deus. Os 3 jesuítas passaram a ser conhecidos como os Santos Mártires das Missões. Os anos passaram, mas a história de São Roque Gonzales de Santa Cruz não foi esquecida. Em 1934, o Papa Pio XI beatificou os missionários mártires. E em 1988, diante de uma multidão de 500 mil fiéis em Assunção, no Paraguai, o Papa João Paulo II os canonizou, reconhecendo sua santidade e seu sacrifício em nome da fé.
Hoje, milhares de peregrinos visitam anualmente o Santuário dos Santos Mártires, em Caaró, Caibaté, onde o sangue desses santos foi derramado e onde seu legado vive para sempre. Os missionários, apesar da tragédia, não recuaram. Pelo contrário, a morte de São Roque Gonzales tornou-se um símbolo de fé e resistência. E muitos outros jesuítas continuaram seu trabalho, determinados a levar o evangelho aos guaranis. O martírio de São Roque Gonzales não foi o fim de sua missão, mas sim o início de uma nova era para as reduções jesuíticas. A morte de São Roque Gonzales não silenciou sua missão. Pelo contrário, seu martírio acendeu ainda mais a fé entre os jesuítas e os indígenas convertidos. Muitos missionários seguiram seus passos, levando adiante a evangelização das reduções jesuíticas, mesmo diante do risco da perseguição e da violência. As missões, apesar das dificuldades, continuaram a florescer e tornaram-se um modelo de organização social, cultural e religiosa, protegendo milhares de indígenas da escravidão e do extermínio. O sacrifício de São Roque Gonzales mostrou que a fé era mais forte que o medo e que a palavra de Deus poderia transformar até os corações mais endurecidos. O testemunho de São Roque Gonzales não foi esquecido. Com o tempo, a Igreja Católica passou a reconhecer a grandeza de sua missão e seu sacrifício pelo Evangelho. Em 1934, ele foi beatificado pelo Papa Pio XI, juntamente com seus companheiros missionários Afonso Rodrigues e João de Castilho, que também foram martirizados nas reduções. Mesmo séculos depois de sua morte, São Roque Gonzales continua sendo um símbolo de fé, coragem e entrega total a Deus. Seu legado vai além das missões jesuíticas. Ele representa o compromisso com a evangelização, a defesa dos mais fracos e a luta contra essa injustiça. Suas lições ainda ressoam nos dias de hoje. A importância da fé inabalável, mesmo diante das adversidades. O respeito pelas culturas locais, entendendo que a evangelização não é imposição, mas um diálogo de amor. O exemplo de coragem, pois ele nunca abandonou sua missão, mesmo sabendo que sua vida estava em risco. Os 3 mártires tiveram suas beatificações celebradas pelo Papa Pio XI, no ano 1934. Em 1988, Papa João Paulo II celebrou a canonização, instituindo a festa dos 3 santos para o dia 19 de novembro. Em Caaró foi erguido o Monumento aos Mártires, onde os nomes dos 3 missionários jesuítas martirizados na região das Missões estão gravados. O local é considerado sagrado em toda a América Latina e um marco da fé cristã. No santuário tem um monumento e a Capela dos Santos Mártires, onde se encontram as imagens dos santos mártires, bem como uma representação do coração do padre Roque Gonzales, que até hoje é preservado no Colégio dos Jesuítas em Assunção, no Paraguai. Curiosamente, além de sua missão evangelizadora, São Roque Gonzales também é reconhecido como o primeiro tropeiro do Rio Grande do Sul, pois introduziu o gado na região em 1626, possibilitando o desenvolvimento da pecuária local. Oração 1. Deus, nosso Pai, o bem-aventurado Roque Gonzales e seus companheiros opuseram-se corajosamente à escravidão e à exploração dos índios pelos conquistadores. Olhai com bondade para todos os homens que andam como ovelhas, sem um pastor que os ame, os procure e os salve. Será que foram inúteis para nós o vosso sangue e as vossas dores no Calvário? Intercedei por nós para que os injustiçados sejam libertos, os pecadores se convertam, os fracos se fortaleçam, os aflitos sejam confortados. Vós bem sabeis como é o mundo em que vivemos, como são numerosos os inimigos que nos atacam, e sabeis também o quanto somos fracos. Olhai com bondade para nós e caminhai conosco. Amém. Oração 2. São Roque Gonzales, modelo de fé e dedicação, que com coragem e amor consagrou sua vida à evangelização dos povos nativos e à defesa dos mais necessitados, interceda por nós. Vós que enfrentastes com valentia os desafios da missão, ajudai-nos a viver nossa fé com firmeza, a ser instrumentos de paz e justiça e a jamais vacilar diante das adversidades. Protegei-nos, São Roque, das tentações do egoísmo e da indiferença, e fortalecei-nos para que possamos seguir o exemplo de vossa vida,
amando e servindo ao próximo, especialmente aos mais pobres e marginalizados. Que a vossa intercessão nos conduza à santidade e nos ajude a cumprir a missão que Deus nos confiou, sem medo de sacrificar nossos interesses pessoais pelo bem dos outros. São Roque Gonzales, rogai por nós. Amém. Oração 3. Ó glorioso São Roque Gonzales, que entregaste tua vida para levar a luz do Evangelho aos povos indígenas, intercede por nós junto a Deus. Ajuda-nos a ter a coragem e a perseverança que tiveste, para que possamos enfrentar nossos desafios com fé e amor. Protege nossas famílias, ilumina nossos caminhos e fortalece nossa missão de viver segundo a vontade do Pai. Que tua história nos inspire a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amém. E você, já conhecia essa história inspiradora de coragem e fé? Roque Gonzales de Santa Cruz, Afonso Rodrigues e Juan del Castillo, ou João de Castilho, nos ensina que seguir a Deus exige entrega, sacrifício e amor incondicional. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e deixe nos comentários a sua reflexão sobre o legado desse santo mártir. Sua interação fortalece nossa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas.